Bom dia, paz do Senhor. Eu sou o irmão Flávio e trago uma palavra de Deus para a tua vida. A palavra do dia de hoje está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Deus manda Samuel repreender a Saul. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Irmãos, o Senhor quer falar comigo e contigo a respeito dessa santa palavra e dizer que muitos homens de Deus já passaram por essa condição, começando por Adão e terminando em Paulo. Adão, Abraão, Moisés, Sansão, Saul, Davi, Salomão, Jonas, Pedro, Judas e Paulo. Isso só para contar os principais. Mas tem muitos que desobedeceram da minha palavra de Deus. E as consequências em suas vidas foram desastrosas. A começar por Adão, que com sua desobediência trouxe para o homem o pecado e com ele a morte. Só o exemplo mais forte que nos afetou e que nos afeta até hoje. A desobediência de Adão trouxe para a humanidade o pecado e junto com o pecado a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Essa passagem aqui fala na desobediência de Saul. Saul foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, o qual Deus mandou ungir. E para Saul foi falado que ele não devia trazer nenhum despojo, não devia trazer nada daquele povo que ele foi para a guerra. Então o que aconteceu? Saul prontamente desobedeceu a palavra de Deus e fez aquilo que Deus falou que ele não fizesse. Então, o pecado de Saul foi rejeitar a palavra de Deus, foi se tornar rebelde. Rebeldia e teimosia, essas são as consequências de quem não obedece à palavra de Deus. Deus tem tanto apreço pela obediência na sua palavra, que ele não quer mais nada de sacrifício. O sacrifício maior Jesus já fez naquela cruz, se tornando maldição por mim e por você. Então, o que Deus quer? Obediência. Desobediência gera teimosia e gera rebelião. E aquele que é rebelde à palavra de Deus, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Então, o que temos que ter em mente? Que Deus preza muito a obediência do homem. Então, o pecado entrou com a desobediência de Adão, mas a graça entrou nas nossas vidas com a obediência de Jesus, né? Jesus é o nosso Salvador, o nosso mediador com Deus. Deus falou para ele vir ao mundo para nos salvar de todo mal, de todo pecado, passar todas aquelas dificuldades, passar tudo que ele passou pela minha vida e pela tua vida. E Jesus obedeceu. Então, por um homem entrou o pecado e a morte. Por outro,
Jesus de Nazaré, entrou a graça, entrou a salvação. Então, qual a mensagem desta palavra? É que nós devemos sempre obedecer a palavra de Deus. Aquele que desobedece a palavra de Deus, ele está rejeitando a palavra de Deus, ele está se tornando rebelde, ele está se tornando teimoso. Então, o que Deus preza é a obediência do homem. Aquele que desobedece, ele cai no pecado, ele cai na rebeldia e ele não tem direito à presença do Espírito Santo de Deus, porque Deus não compactua com a desobediência. A desobediência da palavra de Deus é a rebeldia. Hoje começa aceitando ao Senhor Jesus como um verdadeiro Salvador e Senhor, e deixa que Jesus transforme tua vida, tua casa, tua família. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém consegue a salvação se não for por Jesus. Hoje é vos chegado o reino de Deus. A salvação só vem pelo arrependimento dos pecados. Então, seja obediente à palavra de Deus. Não rejeite a palavra de Deus. Porque aquele que rejeita a palavra de Deus é rebelde. E o rebelde e o teimoso não entra no reino de Deus. Temos alguns exemplos aqui, né? O Moisés que guiou todo o povo de Deus, e por uma simples desobediência dele, ele deixou de entrar na Terra Santa. Então, lembre-se, por uma simples desobediência à palavra de Deus, eu e você podemos perder a salvação. Lembre-se disso. Bom dia, a paz do Senhor. Amém.